gente tá aqui para falar de uma série que estreou dia 25, uma das séries mais aguardadas desse fim de ano, que é o quê? Da nossa querida Shonda. Pois é, Shonda, mãe daqueles que amam Grey's Anatomy, trouxe algo diferente. Então a gente vai falar hoje nesse vídeo sobre essa série. Bridgerton, que é o que? A nossa série da nossa querida Shonda Rhimes, que traz as histórias de Julia Quinn, uma série de livros, um total de 8 livros, e tá o que? Tá ali na Netflix. Mas óbvio, é evidente que a gente não vai começar esse vídeo sem aquele like sensacional, para o que? Você enaltecer esse canal que está crescendo a cada dia mais, graças a Deus, senhoras e senhores. Comenta aqui embaixo se você já leu algum dos livros, porque isso é uma coisa que eu vou debater com vocês. Faz o que? Se você caiu de paraquedas, se inscreve. Chega mais. Se inscreve nesse canal aqui, meu filho, que é o melhor do YouTube, eu te garanto. Bom, como a gente já sabe, a série é baseada o que? Nesse número de 8 livros de Julia Quinn. E Shonda traz pra gente na tela da Netflix maravilhosamente bem. Vamos começar a falar da história. O que a história traz pra gente? A gente traz o que? A sociedade britânica. Numa época em que mulheres eram vistas só como troféus, mulheres eram enaltecidas pela sua beleza e tinham o quê? O diacho da temporada de casamento. Pois é, noivado, temporada de noivados. As mulheres ficavam polvorosas quando debutavam para o quê? Ser cortejadas e assim até mesmo um pedido de noivado. Nessa onda nós temos Daphne, que é uma personagem que está debutando e o quê? Querendo encontrar o seu grande amor. Filha de quê? De uma família, pertencente a uma família que é famosíssima na corte, muito bem estruturada, com uma posição muito boa, mas em que tem o irmão que toma conta dela, porque o pai já é falecido. Então, pela sociedade, se o pai morre, o filho primogênito toma conta da família, não é a mãe? Mas a gente vê no decorrer da série que não é bem assim. Em resumo, Daphne quer o quê? Quer casar. Mas os pretendentes que aparecem para ela não são tão bons. E apesar da aprovação da nossa querida Queen, da rainha da série, isso meio que se degringola durante a série e ela encontra Simon, que por sua vez não quer casar, mas também quer se ver livre que é daquelas mães que estão atrás dele para cortejar as filhas. Eles se unem em um plano para enganar a sociedade e assim enaltecer a beleza de Daphne e ela conseguir, de fato, o seu pretendente perfeito. Só que nessa onda a gente tem o quê? Uma fofoqueira. Óbvio, é evidente que eu comparei muito essa história com Gossip Girl. Vocês vão entender no final desse vídeo. Além dessa trama toda de Daphne e Simon, temos o quê? Uma fofoqueira da corte. Exatamente, ela é essencial para essa história, é aquela que divulga os podres de toda a realeza envolvida, inclusive da rainha. Mas eu tenho uma comparação a fazer. Gossip Girl e Bridgerton só são separadas pelo tempo, minha filha, porque pense em duas séries que são praticamente iguais. Nesse primeiro projeto de Shonda Rhimes, nós vamos o quê? Falar um pouco dos personagens e automaticamente vamos falar da história. E a gente vai começar pelo irmão de Daphne, que a família Bridgerton é um pouquinho grande, ela, a matriarca e os seus filhos. O primeiro deles é Anthony, que realmente ele tomou conta da família depois que o pai morreu. Anthony é um personagem que eu comecei a ter um ranço, comecei a dizer assim, meu Deus, por que, senhor? Tudo bem que a gente tá numa época em que os homens são extremamente machistas, mas ele tem hora que extrapola. Ao que eu ouvi falar, eu não li todos os livros, tá? Quer dizer, na verdade, eu só comecei a ler esse primeiro de madrugada na internet. E assim, os outros livros, pelo que eu ouvi as pessoas comentarem, ele vai tendo evolução do personagem. Então a gente espera, porque nessa primeira temporada, o que eu vou falar aqui, Jesus, ô menininho pra dar problema. Anthony é um cara que é o quê? Apaixonado por uma corista. Uma corista, ela canta ópera, mas ela não é boa, não tem boa visão para a sociedade, não seria a pessoa ideal para Anthony casar. Então ele não consegue levar o seu relacionamento para outro nível. Além de tudo, ele quer casar Daphne com alguém assim, que esteja à altura da família. E acaba até enrolando ela com menino, com cidadão, que se não fosse Simon, eu juro por Deus. Na verdade,
é um detalhe. As mulheres dessa série não precisam ser salvas. Eu achei isso sensacional. Shonda como vocês botando pra lascar. Antes de coloca Daphne pra se casar com o Lord Balto, alguma coisa, aquele infeliz daquele homem. E aí é quando ela e Simon meio que armam o plano deles. Porque nesse momento que o Lord tenta por todas as formas pegar Daphne, ele vai lá e vai pra salvar ela, só que ela mesmo já se salva, ela dá um soco na cara do Lord, ele desmaia, fica lá o que? Caído, e eles têm a ideia de fingir o noivado fake para assim, não só enganar as pessoas da sociedade, como a fofoqueira também que tá no pé da nossa querida Daphne, por ser o quê? O diamante da temporada, porque foi assim, o que, senhoras e senhores? Que a nossa rainha colocou Daphnezinha na visão de todos. Nessa onda a gente tem a matriarca da família Bridgerton, que eu acho muito louvável a gente falar dela aqui, porque ela é uma mãe sutil, apesar de seguir as regras da sociedade, ela por diversas vezes dá várias lições de moral a ontem. Tipo, como ele quer encasquetar o marido certo em cima de Daphne, e ela sutilmente já fala a ele, meu filho, não é assim não. Você tá pensando que você tá aonde? Você pode o quê? Ser perante a sociedade o responsável pela família, mas aqui dentro quem tem o quê? A experiência sou eu. E óbvio, é evidente, ela é o exemplo da família por ter se casado com o seu grande amor, o que todas querem na série, através do debutante, de ter um marido, enfim, serem paparicadas, acolhidas pelo homem ideal. E além de Anthony e Daphne, a gente tem o quê? Benedict. Benedict é um personagem que me deixou curiosa, inclusive é um dos motivos de eu estar começando a ler o livro. Por quê? Benedict, a gente parece em alguns momentos da série que ele vai ser um personagem gay, que ele vai ser a diferença, a representatividade LGBT na série. Será isso? Todo mundo sabe que Shonda adora-se com o Ryan Murphy enaltecer as minorias. E eu me senti presa nessa situação. No livro, eu não sei como é que essa história de Benedict vai. Pelo que eu entendi, é um pouco diferente. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo comigo se eu tô certa, se eu tô errada. Mas na série eu gostei do caminho que tá indo e acredito até que Benedict pode ser o quê? Um personagem bi? Pode ser. Eu acho que ele tá começando a entender o mundo à volta dele não é só aquela coisa rotineira, entendeu? Não é aquela coisa fechada, aquela coisa que a sociedade impõe. Ele tá percebendo que se você tiver um coração aberto, uma mente aberta, você pode entender muito mais a sua volta, o mundo tem muito mais a oferecer. E é interessantíssimo o diálogo que ele tem com o pintor que ele conhece, que ele questiona o pintor por ele ser casado e ter um relacionamento extraconjugal com o homem, por que daquilo? E ele fala que, tipo, naquele momento o grande amor da vida dele é o rapaz, é Thomas, se eu não me engano. E ele não pode viver esse grande amor, então ele tem que fingir olhares, eles não podem estar sozinhos, tipo, ter uma conversa sozinhos em público, que as pessoas podem desconfiar, o carinho, os sorrisos, aquela coisa bonita quando você está apaixonado. Eles não podem tentar cogitar a possibilidade de fazer isso, porque a sociedade não iria gostar. Então a gente vê essa contradição de situações, assim, essa contradição não, a problemática da situação na época. Um assunto a ser abordado na segunda temporada, quem sabe? Colin, o que é o príncipezinho dessa temporada? Será que é o rapaz galante, aquele que vai salvar a donzela que acabou de chegar à sociedade, uma menina frágil, linda, que é a personagem da família dos Fredkin, que é a prima distante, que ela chega, só que o que? Ele toma surpresa, porque a menina está grávida e estava meio que querendo dar o golpe da barriga no rapaz, né? Só que isso se descobre no final e a gente vê ele tristinho, vê ele desolado, a gente toma afeição do Colin, a gente fica assim, oh meu Deus, eu gosto desse rapaz. Inclusive porque fica no ar o quê? Um amor entre ele e Penny, que é a filha mais nova dos Fredkin, como sei, enfim. Ela é uma menina muito agradável, muito pequenininha, muito, né? A gente vê que ela ainda é uma criança desabrochando para a vida, mas ela é apaixonada por Colin e às vezes eu acho até que ele também sente algo por ela. Mas não despertou, ainda mais com a chegada dessa prima distante, ele fica extremamente envolvido. Ele chega a pedir ela em casamento, mas a fofoqueira da Lindsay descobre e aí conta para a sociedade toda que ela está grávida e que o filho não é do Colin.
Isso fazendo o quê? Que o noivado seja rompido e as situações começam a se degringolar durante a série. E por falar de Collie e Penny, eu falo dos Fredericton, que é uma família não dos mesmos status de Colin, porque eles têm altos e baixos, principalmente por conta do patriarca, que é envolvido com o jogo e dá uma treta surreal. Eles ficam a ponto de dever a Deus e o mundo, não ter dinheiro para se sustentar. E no último golpe de sorte do patriarca, ele se mete numa confusão. Ele consegue, com um lutador que inclusive é amigo do Simon, a meio que fazer uma aposta, tipo um acordo, na verdade. Na luta ele ia entregar a luta e assim eles iam acabar ganhando dinheiro. Isso dá certo, só que no último momento os agiotas armam contra ele e o envenenam e ele morre. E aí as meninas e a matriarca da família ficam à deriva. Além de tudo, acontece algo no final que a gente fica se questionando, porque a casa agora pertence a outra pessoa. A gente não vê o que está escrito lá no papelzinho, mas alguém vai tomar conta da mansão Fredericton. E quem será esta pessoa? E para finalizar, uma das minhas personagens favoritas, Heloise, aquela menina que não se adapta a nada da época, absolutamente nada. Aquela que tá contra tudo e todos. Exatamente. Ela é, a gente pode até ficar com medo de ser mais uma personagem feminista com vários bordões, não. Heloise tem uma evolução muito interessante na série. Por quê? Porque ela consegue colocar aquela situação tipo da menina que quer ser alguém a mais, não quer ser só uma esposa. Ela quer estudar, ela quer colocar o conhecimento para gerar. Só que naquela época a mulher que queria isso não era muito bem vista. Ó, que coisa! O fato de você querer ter conhecimento não era bem visto. E ela se torna uma personagem cativante, além de ser a primeira a ficar inculcada com a fofoqueira da sociedade. Com a fofoqueira amor, aquela que vai o quê? Criar turbulências na história. Óbvio, é evidente que eu não ia deixar de falar um pouco mais do casal principal, Simon e Daphne. Como eu já falei, eles tiveram toda essa tramamóia, mas durante a série eles se apaixonam, eles criam um amor, tudo é lindo, maravilhoso. Inclusive o final do quinto episódio, início do sexto, eu digo a vocês, não ouçam a televisão alto, coloquem um fone, ficará meio constrangedor, porque as cenas de amor desse seriado são surreais. Simon e Daphne são o exemplo do amor que cresce. Não é amor à primeira vista, óbvio que não. Pra mim não foi. Eles realmente tiveram antipatia um ao outro. E à medida que a série vai passando, o crescimento, principalmente de Daphne na série, foi surreal. A partir de agora eu vou começar a falar um pouco das críticas, das minhas opiniões. Eu acho que Daphne é uma das personagens que cresceram demais. Ela saiu daquela menina debutante e virou uma duquesa sensacional. A gente vê ela não só envolvida nos problemas pessoais, com as coisas com Simon, os paralelos dele, tudo com a família dele, mas também com o aprendizado de ser uma dona de casa, de ser uma duquesa, de cuidar daquelas pessoas que dependem dela, da fortuna do marido dela, enfim. É uma personagem que eu gostei muito, achei que eu ia achar ela muito estereotipo, sabe? Aquela coisinha daquela menina que é apaixonada, sofre por amor, não. Se tornou uma personagem muito forte e eu bato palmas para a evolução dela. Em paralelo a Simon, eu achei, eu não sei se é porque no livro isso é muito mais trabalhado. Se foi isso, você me diz aqui embaixo nos comentários. Mas eu achei o personagem dele bem fraquinho. Assim, ó, não ficou... Comenta aquela história do pai dele, que ele teve a gagueira, que provavelmente naquela época deveria ser um horror, porque as pessoas tinham que ser perfeitas. Na verdade, o pai dele fala isso o tempo todo. Mas isso não é muito bem trabalhado. Eu acho que até o motivo de ele não querer ter filho se torna... Não sei, não é uma coisa que me deixou presa. O romance dele com a Daphne é muito mais empolgante do que os próprios problemas que ele tem. Posso achar que isso seja melhor trabalhado numa segunda temporada, porque eu queria até mesmo saber muito mais da relação dele com a mãe dele, tipo, dos pais. Como é que foi isso, entendeu? A gente vê a governanta falar pra Daphne em uma conversa, a gente vê a Lady que criou o Simon também comentar isso muito bem, que inclusive é uma das personagens também que eu gosto. Ela é uma personagem forte, você vê que ela é uma solteira, eu acho que é solteira, não lembro do status dela, se é viúva, solteira, enfim. Ela é uma mulher que criou uma figura forte na sociedade e ela é sensacional. Inclusive a estacada que ela dá pra Simon, mulher boa, não gostei dela, mas eu queria ser amiga dela.
Uma coisa que me cativou sensacional nessa série, você não fica preso nos personagens principais, Simon e Daphne. Não é só, a série não se trata deles, literalmente. Como são 8 livros e cada livro você foca em um personagem, pelo que eu entendi. Nessa, óbvio, Daphne e Simon são o principal, mas você se envolve com a história de Anthony, você se envolve com a história de Colin, inclusive da prima dos Ferrington que engravida, você fica querendo entender aquela situação, você se envolve com os próprios Ferringtons, querendo saber como é que eles vão se enrolar naquela encrenca toda. Os Bridgerton são sensacionais, é uma família que cada um tem sua história, sua peculiaridade. Eloise e Colin, sabe, são personagens assim riquíssimos que provavelmente vai dar muito o que falar, inclusive eu soube que Colin não vai ser esse príncipe o tempo todo. Então assim, é uma história que você tem vários ganchinhos assim, você não fica focado só naquela principal, e isso eu acho que é o checkmate da série. Pra finalizar, tem uma cena em que eu queria comentar com vocês, que eu acho que poderia ter sido mais trabalhada, mas enfim, possa ser que na segunda temporada a gente tem o quê? Algo mais a falar sobre isso, que é sobre a cena em que Daphne e Simon estão transando e ela quer tirar a dúvida se ele pode ou não ter filhos. E aí ela meio que viola ele, entendeu? Meio não, ela viola ele literalmente, ela faz um abuso em relação à pessoa do Simon. Inclusive eu li que no livro é bem pior, é 10 vezes pior do que tá lá na série. É meio que chega a ser agoniante de ler, ainda não cheguei nessa parte. Mas a gente fica na dúvida por que não foi trabalhado isso melhor. Tipo, não a cena, mas ela poderia ter chegado pra mãe ou pra qualquer outra mulher mais madura, enfim. Ou, sei lá, qualquer outro personagem e contado a história como foi. Garanto que ela poderia ter repreendido Daphne na mesma hora e ali deixar claro que de ambas as partes isso não pode acontecer. Se o cara não queria, pronto, acabou. Se a mulher não quer, pronto, acabou. Por que isso não foi discutido? Por que não foi colocado na mesa? É violação, né? Abuso sexual, na verdade, então. Por que não aconteceu? Por que não comentou? Era necessário, eu acho, ainda mais com uma autora como Shonda, que tá sempre lutando contra tudo e todos em relação a isso. Então, eu espero que isso seja comentado de outra forma, quem sabe, na segunda temporada, e a gente possa até ter esse gancho para uma repreensão a Daphne. E óbvio, é evidente que eu não poderia deixar de falar o que na Lady Fofoqueira, durante toda a série, essa mulher me traz cada situação, gente. Ela me traz umas fofocas aqui assim do nada, e todo mundo fica curioso em saber, meu Deus, como é que ela consegue? Por hora todo mundo acha que pode ser uma criada. Só que aí a Eloise, que é a investigadora principal, percebe que não dá tempo, que não tem como, seria meio que incoerente, afinal de contas essas criadas estão o tempo todo cuidando dos seus patrões, como é que ela ainda dá tempo de escrever e mandar? Se depois a gente pensa que pode ser uma comerciante, inclusive a moldista da série é a primeira suspeita quando se chega a essa questão, só que não rola. Quando chega no último episódio, Eloise conversa com o irmão Benedict, que tem uns rolos lá com a modista, e fala que estava com ela exatamente na hora e que Eloise estava tirando o quê? A Lady Fofoqueira da enrascada da rainha. Pois bem, porque a rainha tem ranços eternos da Lady, né? Fato. Mas no fim das contas, na última cena, a gente tem a revelação de quem é a Lady Fofoqueira? Penny. E aí é que eu volto e digo, muito igual a Gossip Girl, porque Danny lá em Gossip era o quê? Era o garoto invisível, que ninguém dava bola. Aqui, Penny é também uma garota invisível que está em todos os locais, em todas as situações. Ela conhece sobre as famílias que são faladas, ela está nas festas em que acontecem os maiores barracos, ela está o quê? Ligada às várias situações que acontecem, inclusive o negócio da gravidez, que aí a gente entende, por isso que ela sabia de todos os detalhes. Por isso que foi uma coisa tão pessoal. Então, senhoras e senhores, a gente tem essa revelação no final, mas eu ainda acho que isso pode ser meio que uma enganação, é uma pegadinha, mas seria interessante. Para fim de conversa, essa é um traquejo geral pela série toda, com alguns spoilers, com algumas opiniões. Eu acredito que essa série vale muito a pena de assistir, porque ela fala a mulher naquela época, numa sociedade de 1817, ela fala de como a mulher era tratada, de como as mulheres lutavam pelos seus direitos já, de como era, por exemplo, uma menina para ser grávida sem estar casada, como todos colocavam.
Coloca também uma situação em relação ao que? Casamentos, como isso era extremamente importante para tanto a mulher quanto o homem terem status na sociedade. No mais, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui com esse vídeo maravilhoso, eu falando um pouco dessa série sensacional que me prendeu no final de semana. E eu dou um beijo, um queijo nessa última semana do ano. Estamos aqui ansiosos para esse ano de 2020 cair fora e ninguém aguenta mais. Deixe seu comentário aqui sobre a série, sobre o livro, sobre o que vocês quiserem. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.